Despertando a consciência, mais uma vez com vocês, numa noite de sexta-feira. Está chegando então o Natal, o dia da gente comemorar o nascimento de Jesus de Nazaré. Natal é relembrar o nascimento do Cristo. A gente normalmente fala Natal, pensa em Papai Noel, árvore de Natal, né? Essas coisas que, na realidade, Natal não é isso. Natal é uma festa para que a gente, uma festa espiritual, né? Mas, infelizmente, o materialismo tem tomado conta dessas coisas e aí, com o consentimento daquelas pessoas que têm responsabilidade, infelizmente tem sido assim. Mas, gradativamente, muitas pessoas já estão modificando esses hábitos. E tem sido relevante nesse momento a fraternidade, o encontro da família, os encontros dos amigos, as pessoas manifestando seus interesses e a sua dedicação a coisas mais elevadas, que sejam as coisas fora daquelas do reis do chão, das coisas que estão terra a terra, né? E nós temos estudado aqui as doenças psicossomáticas e parece que tem ficado claro, né, a ideia que a gente está tentando transmitir de que é preciso que a gente tenha muita ética, né, para que a gente tenha saúde. Parece que isso tem ficado relativamente claro. E é um tema que a gente vai começar a tratar agora, que é o tema ligado à questão da ética, né? Nós hoje vamos falar da ética. E eu queria aproveitar para chamar a atenção de vocês que tem um vídeo que já está aí no canal, e o Carlos está recolocando ele aí, vai colocar o link dele para que vocês possam acessar, que é um vídeo específico que vai, de certa maneira, explicar melhor aquilo que eu vou falar hoje. Eu vou falar hoje uma coisa mais assim, em geral, mais filosófica. Mas os detalhes da questão da saúde relacionada com o comportamento ético estão nesse vídeo que eu coloquei no nosso grupo, no grupo do Despertando a Consciência, né, que é o grupo de saúde e espiritualidade, o grupo de estudos de saúde e espiritualidade. E que eu também postei lá no Facebook. Está lá no meu story, lá no Facebook. Eu vou tentar depois ver se eu mando para o Instagram também, né? Porque esse vídeo é muito importante. Ele fala da conduta, saúde e conduta, na realidade. Conduta é conduta ética, é sobre ética. Então, a gente tem que lembrar sempre que o indivíduo, ele possui, todos nós possuímos dentro de nós, mesmo que seja de forma inconsciente, né? Nós estudamos aqui o consciente, o inconsciente, o subconsciente, né? Mesmo de forma inconsciente, nós temos o sentido ético, o germe do sentido ético em nós, porque nós somos uma chispa, uma fagulha do psiquismo divino. O psiquismo divino está íncito dentro de cada um de nós, né? Eu aproveito para abraçar aqui Sueli, que está aí, Sueli Maria está aí também Graça, Zélia Graça, está aí também a Elane Santana, e está aí Graziela Freitas. Uma boa noite. Então, eu peço encarecidamente que vocês façam maratonem esse vídeo, procurem esse vídeo. O Carlos vai colocar aí o link dele, né? O link está no chat do YouTube, o link desse vídeo. Procurem lá para vocês poderem entender melhor aquilo que eu estou falando aqui agora sobre isso, tá? Então, nós trazemos no íntimo do nosso eu profundo
um embrião, que é essa chispa divina que, que vai se desenvolvendo dentro de nós, na razão direta que a gente vai amealhando conhecimento, e que a emoção também vai sendo disciplinada no nosso coração. Então, como em nós ainda predominam os instintos primários, né, a gente ainda não deixa muito espaço para abrir para a razão, né? Mas a razão vai tomando conta à medida que a gente vai entendendo, que a gente vai progredindo, e o discernimento vai nos levando, caminhando adiante, para cima e para frente, no sentido da evolução, né? Como isso é uma marcha de ascensão, quer dizer, é para frente e para o alto, né? É uma marcha ascensional. Cada passo que a gente dá significa uma experiência nova, né? Que vai se incorporando, que vai dando a gente mais experiência e vai servindo também de um novo desafio que vai construindo a nossa vida, né? Vai nos construindo a nossa vida. E vai desenvolvendo mais a nossa personalidade. Desenvolvemos mais a personalidade por causa desse progresso, desse aprendizado e tudo, do que a nossa individualidade. Que diferença faz? Personalidade é aquilo que a gente está encarando agora nessa encarnação. E individualidade somos nós, no sentido geral, do processo evolutivo, desde muitos milênios que já estamos nessa tarefa de aprendizado, de progresso, de crescimento. Então, a individualidade é o ser espiritual, que é o caminhante do universo, que está todo o tempo crescendo, e a personalidade é apenas um lapso de momento que está compreendido entre o nascimento, a saída do útero materno para o meio externo, e até o falecimento do corpo físico e a saída do espírito do corpo, o retorno para a vida espiritual. Isso é personalidade. Agora, a individualidade é o ser que já existia antes do útero materno e que vai continuar existindo e vivendo e tendo a sua individualidade preservada depois que o corpo físico baixa a sepultura. A gente precisa entender bem isso. Então, a gente desenvolve mais a personalidade, se preocupa mais com o corpo, com as coisas da matéria, do que com as coisas da espiritualidade, da individualidade, né? E a gente, por quê? Porque a gente é compelido pela vida a se preocupar mais com a aparência, né? E aí os conflitos que nós carregamos dentro de nós não são percebidos pelos outros. As pessoas que convivem conosco não percebem, não captam que nós somos criaturas que estamos vivendo, às vezes, dramas terríveis em nossas vidas, né? Então, boa noite para vocês todos aí, meus irmãos. Estão aí no chat, né? Maria Nazaré, a Miriam Baltar, tá todo mundo aí. Sueli, Elane, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Todos vocês estão aí. Quem eu não citei pelo nome, se sinta citado também, tá? Eu tenho que agora me centrar aqui no raciocínio, não dá para olhar muito o chat, senão eu vou ficar olhando o chat e vou me perder aqui no meu raciocínio. Então, o grupo social não vê que a gente está passando dificuldade, né? E aí a gente vai, o que a gente vai fazer? Como a gente não mostra o que está dentro de nós, porque a gente nem sabe direito, a gente vai protelando o mais que a gente pode o autoenfrentamento para tentar apagar as tendências ruins e os impositivos emocionais que não foram atendidos e que vão
vão virando, às vezes, dentro de determinadas pessoas, verdadeiros pesadelos, verdadeiros fantasmas, que estão sempre presentes, embora a pessoa procure ignorar, não quer nem ouvir falar nisso. Enquanto os nossos esforços são voltados fortemente para ganhar dinheiro, para posição social, para ter amigos, para ter relacionamentos agradáveis à nossa volta, trabalho bom, emprego, mediante recursos quais nós podemos manter a nós mesmos e a nossa família, né? Quando a gente tem a família constituída. E a pessoa se sente, às vezes, envolvida por essas tarefas no dia a dia, ela começa a achar que ela não tem problema nenhum, que ela não tem conflito nenhum. Às vezes ela tem conflitos trazidos da vida perinatal, quer dizer, durante a gestação, ela foi, vamos dizer, recusada, não foi desejada, a sua mãe às vezes tentou abortar a criança. Quantas crianças nascem que as pessoas são convidadas a abortar o bebê? E o bebê participa disso, ele sabe que ele não foi bem querido, pelo menos em um determinado momento. Ele sabe se a sua mãe lutou para mantê-lo vivo, se ela vamos dizer assim, cedeu à tentação gerada pelas pressões externas da sociedade para arrancá-lo do seu útero. Isso, aliás, tem os psiquiatras que dizem que você sabe se a pessoa vai ser pessimista ou otimista, se perguntar para ela se você foi desejada quando você estava vindo para nascer aqui do ventre da sua mãe, ou você foi uma criança, ou você é resultado de um fenômeno fortuito que aconteceu e que não pode ser bloqueada a sua vinda, né? Quer dizer, tudo isso podem ser problemas que viram heranças dessa atual existência e a gente traz também heranças que vêm de vidas anteriores, de outras existências, que também sofremos, às vezes, violências muito grandes. E o próprio desenvolvimento da criança, muitas das vezes, se faz com grande sofrimento e submetida a situações de grande violência, né? Se a pessoa for vítima de um insucesso de qualquer natureza, insucesso econômico, social, emocional, orgânico, tem uma doença que se desenvolve, ela logo fica achando que não tem mais sentido, a minha existência não vale a pena. Perde o sentido existencial da vida e, às vezes, fica mal resolvida no sentido de tentar prosseguir a viver. Porque a vida, às vezes, num momento desse, de doença, de perda de emprego e morte de um familiar muito chegado, alguma coisa que sucedeu à vida da pessoa, ela, às vezes, até tenta se suicidar. Ela começa a pensar em desistir da vida, né? Pensa em desistir da vida. Por quê? Por quê? Porque ela não vê que esse transtorno é uma coisa temporária. Mas esse transtorno temporário pode, às vezes, para determinadas pessoas, assumir uma significação considerável em razão da importância que a pessoa dá ao fenômeno, a importância que ela atribui a essa situação. Por outro lado, né, se a pessoa já conseguiu experimentar uma canalização espiritual, já conseguiu se envolver com as coisas elevadas da vida, viveu emoções místicas, profundas, quando ela retorna ao dia a dia do ramerrão do cotidiano, ela também se sente bastante desconfortada, porque ela vai sentir-se como se fosse um estranho no meio agreste, porque a vida no mundo não é um doce, vamos dizer assim, um doce balançar na rede. É sempre
uma coisa complicada, porque essa ocorrência é inevitável, porque se você sobe um morro, sobe uma montanha muito alta, você vai respirar oxigênio puro, mas vai ter dificuldade para respirar, porque quanto mais você sobe, mais rarefeito fica o oxigênio. Mas você vai ter a gratificação de olhar o horizonte, de ver as coisas que os seus olhos não alcançam quando você está nos baixos da vida, né? Vai ouvir o silêncio musical do cosmos e vai sentir uma solidão, uma solitude, que eu falei da solitude aqui na vez passada, que pode ser apaixonante, que a pessoa fica inebriada por ela. E o retorno brusco aos movimentos rápidos e exigentes da vida é um choque natural de uma grande queda no abismo que a gente já conhece, que é a vida do cotidiano, mas que a gente já não está nessa situação, já tem visto essa coisa espiritual elevada, é uma coisa que a gente já não quer mais, né? E a gente vai vendo que a atmosfera das paixões vai sufocando a gente. E a gente já pensava que estava liberado das paixões mais, vamos dizer assim, perturbadoras, né? Penosas da marcha, da vida. A pessoa volta, de repente, para isso e vê que assim, ai meu Deus, pensei que eu estava já na plenitude, mas não tá, ainda não estou ainda sofrendo as injunções das necessidades humanas. E todos nós passamos por isso. Aí vem as sugestões. Por que você não faz uma psicoterapia, né, para que a pessoa possa se livrar desse vazio existencial, né, essa perda do sentido ético, faz escrever a sua biografia, escreve um diário, né? Refaz a sua caminhada desde os primeiros passos, a fim de poder identificar a origem dos conflitos complexos que estão aturdindo você. Aí vem uma porção de sugestões assim, né? E aí, mas isso não retira, muitas das vezes, da pessoa aquele súbito desinteresse que ela começa a ter pela vida, porque começa a vida a ficar chata, a vida começa a ficar difícil, a pessoa começa a se sentir mal. E por extensão, a gente confeccionar um diário, pelo menos a gente vai tomar consciência dos acontecimentos mais importantes, significativos que vão nos acontecendo, a gente vai registrando isso, e isso pode servir, por exemplo, para a gente entregar para o nosso terapeuta, aquele que vai cuidar da nossa psique, né? Para que ele possa ter uma paisagem do nosso consciente, assim como aspectos inconscientes que estão trabalhando em favor daquele transtorno que a gente está vivendo. A gente precisa sempre se conscientizar de que está utilizando esse recurso psicologicamente, a fim de melhor responder com qualidade ao nosso benefício próprio, benefício do nosso próprio crescimento. É uma forma que a gente usa para se aprofundar, né? Em que a gente vai ressuscitando alguns aspectos, características de como nós fomos educados pelos nossos pais, e como que essa influência dos pais, dos educadores, influíram na formação da nossa personalidade, que agora está sendo resumida e trazendo problemas perturbadores para o nosso comportamento. Esse quadro, nesse quadro de tentar rememorar os fatos que aconteceram na nossa vida, ela vai gerar em nós uma coisa, às vezes, que a gente vai ver situações que a gente não queria ver, dos nossos pais, dos nossos educadores, dos nossos ascendentes, aqueles que mais marcaram a nossa existência, positiva e negativamente, né? E vai vendo como que a gente foi criando, às vezes,
um processo negativo na nossa alma por essa coisa que foi, vamos dizer assim, foi forçado a gente viver aquilo. Eu me lembro, por exemplo, que meu pai dizia para mim assim: você gosta muito de ficar só lendo, só ficar deitado, só lendo, você não precisa trabalhar, vamos consertar o galinheiro, vamos cimentar a calçada. Não, papai, estou ocupado aqui. Não, você é preguiçoso, você vai ser um malandro, você não vai dar para nada. Mas eu tive resiliência, me dizia lá dentro de mim assim: vou mostrar para o senhor, mais tarde, que você está errado, né? Consegui, mas tem gente que sofre uma coisa desse tipo e a pessoa não consegue superar, né? Chegou aí a Eleni Pio e está aí também a nossa querida Estela Esteves. Então, nessa ocasião que a gente está vivendo esse drama, essa situação, a gente vai perceber que a gente vai notar em nós mesmos várias personalidades, aquilo que a gente chama de subpersonalidades. Quer dizer, a pessoa tem personalidade dupla, não é personalidade dupla, todos nós vivemos papéis, tem hora que a gente está num papel, tem hora que a gente está no outro papel, isso varia, né? E essas impressões, essas subpersonalidades, muitas delas têm ascendências em nós em determinadas situações emocionais, sobre a personalidade nossa, que é a dominante, né? Sempre que o conflito reporta ameaçador, o trabalho de integração das subpersonalidades, quer dizer, integrar essas pessoas, é de muita importância para que se estabeleça um comportamento saudável, já que afaste, vamos dizer assim, a existência desses diferentes eus em nós. Todos nós temos várias maneiras de ver as coisas em determinados momentos. Uma hora a gente pensa assim, outra hora a gente pensa. São as nossas subpersonalidades, que são responsáveis por condutas, às vezes, discrepantes, diferentes uma das outras. Como aquela quando a pessoa se encontra sós, né? A pessoa está sozinha, por exemplo, e aquela assume quando está no meio social. A pessoa do meio social tem uma maneira de se comportar, e quando ela está sozinha se comporta de outra maneira. E aí mesmo, né? A depender da companhia, também a pessoa se modifica, né? E se destaque sem importância no conjunto dos interesses, tanto interesses econômicos, interesses políticos, e mantém radicais transformações. Né? O mesmo ocorre também quando a pessoa está em casa, e quando a pessoa está com seus amigos. Quando está com os amigos é uma coisa, está no grupo é uma coisa, está em casa tem outra atitude diferente, demonstrando que essa pessoa tem vários eus funcionando em si e que cada qual desses eus assume um papel de importância conforme a necessidade do momento. Tem um psicólogo chamado William James, que era um pragmático, quer dizer, pragmático, ele era uma coisa prática, a psicologia dele era prática, ele era um pragmatista americano, que foi um dos primeiros psicólogos que registrou essa ocorrência, conforme já tinha sido mostrado antes por um fisiologista francês chamado Pierre Janet, quando ele apresentou uma tese que ele chamou de personalidades múltiplas ou secundárias. Portanto, a busca da realização da pessoa não pode ser interrompida em razão dos episódios menos felizes, que algumas dessas subpersonalidades podem ajudar a fazer, né? Esses episódios menos felizes fazem parte do processo do crescimento moral nosso, do processo espiritual nosso. A gente caminha
se levantando e caindo, caindo e levantando. Isso é normal que aconteça, não tem como. Então, nós temos sempre que estar estabelecendo dentro de nós uma aspiração renovada de liberdade, de buscar novas experiências, para que os nossos traços psicológicos possam ir se alterando sempre para melhor, sempre para o equilíbrio, sempre na busca de superar os conflitos e reduzir a ação dessas personalidades variáveis que todos nós temos, passando a viver convivências menos conflitivas e muito mais gratificantes. Isso é que a gente tem que buscar. Então, para o êxito desse trabalho, né, a gente deve acrescentar uma coisa que é fundamental, que é básica, que é simples, que é o serviço de colaboração com o próximo, sempre colaborar com o outro, porque constitui uma forma da gente se superar, da gente mostrar desinteresse, superar o desinteresse existencial, desde que a nossa vida passa a ser uma vida útil para outras pessoas que dependem de nós, fazendo com que a gente possa estimulá-las a prosseguir nas lutas, mesmo que momentaneamente a gente esteja também vivendo, às vezes, dificuldades que vêm gerar em nós problemas que a gente, às vezes, nem tem muita coragem interior de vencer. Então, quando alguém não enfrenta os desafios, ela não amadurece, ela não cresce. Crescer no sentido psicológico, psicologicamente, e mantém-se sempre na fase infantil. O que é a fase infantil? A fase lúdica, a fase da brincadeira, a parte fascinante da infância, né? Sem sabedoria, nem consciência da realidade existencial. E toda vez, portanto, que a gente veja na nossa vida aparecerem sombras que são perturbadoras, especialmente nos painéis da nossa emoção, né? A gente quer reagir com emoção, sem agir com razão. A gente deve trabalhar os valores éticos da existência. Quais são esses valores? O dever, né? A realização como pessoa humana, o trabalho voltado para o bem, a alegria de viver, a inspiração para apreciar o belo, as coisas, a vocação, a inspiração para apreciar o útil, as coisas que são úteis, são boas. Fazer um pouco de sombra dentro, um crepúsculo, uma noite dentro de si, não é muito bom, né? A gente não deve procurar se autopunir ou ter autocompaixão. A gente tem que tentar buscar um recurso terapêutico mediante um trabalho interior de renovação dos nossos valores, das nossas ideias, dos nossos ideais que já temos que pesquisar dentro de nós quais são, ou recorrer ao auxílio de um psicoterapeuta para nos ajudar. E psicoterapeuta é esse que possa ser capaz de reativar os centros da vida que estão, nesse momento, com esse problema que a gente está vivendo, estão submersos no mar encapelado dos conflitos. Os conflitos são permanentes na nossa vida, nós temos sempre conflitos, a gente está sempre vivendo coisas que são conflituosas. Então, e quando a gente fala da questão da ética, a gente está sabendo que o procedimento ético, ele vai facultar a gente ter mais saúde. Então, por isso que eu pedi no começo, e agora eu vou reiterar, que vocês vejam o vídeo cujo link está aí no chat. O Carlos já colocou aí para vocês. Deve estar aí. Eu não vi, mas deve estar aí. Ele já falou para mim que já pôs aí o vídeo.
Eu já botei também no grupo, está lá de novo, ela foi colocado novamente, Despertando a Consciência, está lá, HTTP, YouTube, tá lá, uma montão de letrinhas, lá, aquelas letrinhas. Só clica ali no chat, quem estiver aí, clica ali no chat, naquele link, que vai para o vídeo. E esse vídeo, quem está no grupo, se não conseguir pegar aqui, pode voltar lá no grupo, que está lá no grupo o vídeo para vocês verem. E se alguém estiver aí e não tiver conseguido ver, entra em contato com a gente pelo e-mail, bota um e-mail para nós aí, aquele e-mail também, que você já criou, Carlos. Bota o e-mail aí que a gente manda direto, bota o número do telefone no e-mail, não bota aqui no chat que fica muito público, não é bom. Bota no e-mail, a gente aí manda direto para o seu WhatsApp, para o seu telefone, para o seu smartphone. E aí você vai poder ver. Não deixem de ver isso, porque a gente precisa, para fechar esse estudo da saúde psicossomática, da doença psicossomática, a gente precisa aprender bem essa parte aqui dos conflitos, quer dizer, essa vivência no mar encapelado dos conflitos nos quais todos nós vivemos. Não tem nenhum de nós que não tenha que passar por isso, que não passe por isso. Sejam muito bem-vindos todos, muito boa noite, um bom fim de semana, que Jesus abençoe, ampare e proteja vocês. Que a misericórdia do Senhor encha os nossos corações. Está lá, ó, consciência 001@gmail.com, d.consciência 001@gmail.com é o e-mail para a gente mandar para vocês. Tá? Eu estou vendo agora aqui também a nossa querida Janete aí conosco. Janete, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a você. Deus te abençoe e te ampare. Que Deus nos abençoe e nos ampare a todos. E eu vejo vocês de novo na terça-feira. Fiquem com Deus.